Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa Semana da Pediatria, hoje nós vamos falar de ventriculomegalia neonatal. Dentre as principais aplicações clínicas para a realização do ultrassom transfontanelar, nós vamos abordar as hidrocefalias e as ventriculomegalias. Recapitulando o sistema de drenagem licórica. O líquor, ele é produzido pelos plexos coroides que estão no interior dos ventrículos laterais, aqui na região do teto do terceiro ventrículo e aqui na região do quarto ventrículo. Ele é produzido pelos plexos coroides, eles vão descer pelo forame de Monro para o terceiro ventrículo, passar pelo aqueduto cerebral e indo até a região do forame de Lusky-Magendie para serem absorvidos nesta região das granulações aracnoideias a nível de seio sagital superior. Então, qualquer alteração durante esse procedimento, tanto de produção quanto de drenagem, circulação e absorção, você pode ter uma dilatação dos ventrículos laterais. Quando você tem essa dilatação dos ventrículos laterais, a tendência é você ter uma dilatação cranial e lateral e muitas vezes, de acordo com o processo obstrutivo, uma dilatação mais acentuada dos cornos posteriores. A hidrocefalia, ela é o resultado de um desequilíbrio da distribuição do líquido céfalo-raquidiano, causando uma dilatação do sistema ventricular associada a um aumento da pressão intraventricular. Isso é muito importante. Ele está sempre associado a um aumento da pressão intraventricular. Ele pode ser de causa congênita ou pode ser de causa adquirida. Ela se classifica em não comunicante ou obstrutiva quando você tem o fluxo de líquido, de líquor, ele é bloqueado dentro do sistema ventricular, através de uma estenose de aqueduto cerebral, pode ser por processos infecciosos, pode ser pela hemorragia intraperiventricular ou malformações do tubo neural. Ou ela pode ser classificada numa hidrocefalia comunicante, não obstrutiva. Ocorre quando há uma absorção inadequada do líquido céfalo-raquidiano, como os processos inflamatórios da aracnoide, prejudicando a sua absorção a nível de seio sagital superior. Então, só para a gente poder diferenciar duas terminologias que às vezes podem causar alguma dúvida. A hidrocefalia é um termo utilizado para casos de ventriculomegalias mais graves, cuja etiologia é habitualmente obstrutiva, ocasionando uma dilatação progressiva associada ao aumento do perímetro cefálico e com sinais de alterações neurológicas devido ao aumento da pressão intracraniana. A ventriculomegalia, ela já é uma terminologia menos específica que consiste na dilatação dos ventrículos cerebrais, independente da causa. Ela pode ser causada por malformações cerebrais ou lesões destrutivas, que estão muito associadas às síndromes fetais e às infecções congênitas. É uma dilatação que, eventualmente, ela pode se estabilizar ou reverter, sem aumento rápido do perímetro cefálico do bebê. Então, aqui nós temos dois exemplos para vocês observarem o seguinte. Aqui eu tenho um corte a nível do forame de Monro. Esse corte ao nível do plano de Monro, você observa os ventrículos laterais de aspecto em fenda, que não estão dilatados. E ao lado, o seu lado direito, você observa nessa imagem ventrículos laterais bem dilatados, aonde eles dilatam no sentido cranial e no sentido lateral. Aqui eu tenho a dilatação do terceiro ventrículo e aqui eu observo a dilatação dos cornos inferiores ou os cornos temporais dos ventrículos laterais. Isso é uma ventriculomegalia grande. Ele até perde o seu formato de aspecto de fenda e muitos autores classificam como aspecto de balão. Em relação à biometria ventricular,
E em relação à biometria ventricular, eu fiz aqui um comparativo como você mede ao nível de pré-natal, quando você tem o feto, né, no exame obstétrico, você mede de acordo com a literatura no plano axial, a região do átrio ventricular. Mas quando a gente tem o bebezinho pós-natal, nós não medimos dessa forma. Nós medimos, como está padronizado na literatura, ao nível do plano de forame de Mohn. É um corte coronal. E aí nós realizamos, na nossa escola, o índice ventrículo hemisfério. Esse índice ventrículo hemisfério, ele caracteriza a razão entre a medida do ventrículo lateral pelo hemisfério, aonde você vai colocar o caliper aqui na linha média ou na foice até a parede interna do ventrículo lateral para medir os ventrículos. Para medir os hemisférios, você também vai colocar ao nível da linha média ou a região aqui da foice e vai trazer o caliper até terminar a superfície cortical, que geralmente coincide com a borda interna da calota craniana. A partir daí, você vai dividir o ventrículo pelo hemisfério e nós vamos ter uma relação. Essa relação até 1/3, ou seja, 0,30, significa normal. A partir daí, nós classificamos como ventrículomegalia. Você pode observar aqui que eu tenho uma variação muito ampla. Vários autores que fizeram os mesmos trabalhos medindo essa relação variaram entre 0,26 a 0,36, mas utilizamos sempre como normalidade 0,30, ou seja, quantos por cento esse ventrículo está ocupando a área aqui do hemisfério. Você pode realizar essa medida bilateral, aonde eu faço a medida do hemisfério direito e depois o hemisfério esquerdo, ou nós podemos fazer, como algumas literaturas também falam, em medida contínua. Nós geralmente realizamos a medida contínua quando você não observa a membrana do septo. Você também pode realizar a medida contínua. Enfim, o que eu gostaria de mandar como mensagem, que é muito importante para realizar qualquer exame. Sempre observar, sempre ler o prontuário do paciente, tá? Ou o resumo de alta, se vocês receberem esse paciente no seu consultório. Sempre observando a idade gestacional do nascimento, o peso, o ápigar daquele bebê, se houve alguma intercorrência durante o pré-natal, se houve alguma intercorrência durante o parto desse bebê, a indicação do exame, o exame clínico do bebê, se ele está com uma anemia aguda, se ele está com aumento do perímetro cefálico, se ele tem história de infecções congênitas no pré-natal, até mesmo não tratadas, tá? E principalmente aqui, terminando, observando se ele tem algum exame, algum método de imagem anterior para que você possa realizar um estudo comparativo. E eu ainda quero mandar de mensagem para vocês o seguinte, genericamente falando, toda hidrocefalia, ele leva a uma ventriculomegalia, mas nem toda ventriculomegalia é uma consequência de uma hidrocefalia. Bem, muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.